Nesse vídeo a gente vai falar sobre uma coisa que muitas pessoas sentem, mas poucas pessoas falam sobre isso. Aquela ansiedade que você sente no final do domingo. Sabe aquela angústia que vai crescendo no final da tarde, aquele monte de pensamento acelerado, aquela tensão, aquele sentimento de tristeza? Esse é o famoso domingo depressivo. E muitas pessoas que sofrem com a ansiedade têm medo de passar por isso ou não sabem como passar por isso. E nesse vídeo eu vou trazer aqui 5 passos, 5 dicas para que você possa lidar com essa ansiedade que te afeta no final daquele domingo, quando você escuta aquela musiquinha do Fantástico e começa a vir aquele monte de sentimentos negativos pela sua preocupação de como vai ser a sua semana. Então, se você se identifica com isso, fica comigo aqui nesse vídeo que você vai entender o porquê isso acontece e como você pode lidar para poder enfrentar essa ansiedade de domingo que afeta muitas pessoas que sofrem com problemas com ansiedade. Muita gente pensa que o domingo ele deveria ser um dia de descanso, mas na realidade o domingo ele é um intervalo entre o descanso e as responsabilidades que estão por vir. Então o nosso cérebro ele acaba se preocupando com as reuniões que você vai ter, com os trabalhos que você tem que entregar, com os prazos que você tem durante a sua semana, se você vai conseguir lidar ou não com as responsabilidades que estão por vir, e isso acaba fazendo com que você tenha excessos de pensamentos, fique antecipando os possíveis perigos que podem acontecer, e isso faz você ficar mais ansioso ou ansiosa no final do seu domingo. Para poder começar a solucionar esse problema é importante entender o que é isso. E isso tem nome, se chama ansiedade antecipatória. É como se o seu corpo estivesse entendendo que tem algo que estivesse prestes a dar errado, mesmo que nada estivesse acontecendo ainda. Não tem nada acontecendo no seu ambiente que diga que vá dar errado, mas mesmo assim você antecipa essa preocupação e isso faz você sofrer de forma excessiva. Então, o primeiro passo é entender que isso tem nome, se chama ansiedade antecipatória e que isso ocorre com milhares de pessoas por conta dessa antecipação que as pessoas fazem de coisas que elas acham que pode acontecer, mas que não está acontecendo nada naquele determinado ambiente. E a partir do momento que você entende que isso acontece com você, isso já tira um peso, porque muitas vezes as pessoas elas não entendem, né? Por que no domingo eu fico sofrendo tanto? Mas quando você sabe que você fica antecipando possíveis perigos e que você deveria estar se preparando para poder passar pela segunda-feira e não analisando esse dia como se esse dia fosse um dia de descanso, na verdade um dia de preparo, você já acaba diminuindo essa ansiedade antecipatória que você tem. Então, o segundo passo é quebre aquela rotina que alimenta a sua ansiedade antecipatória no domingo. Sabe o que alimenta essa ansiedade do domingo? Dormir demais, não fazer nada o dia todo, passar horas rolando os feeds das redes sociais, ficar procrastinando o almoço, depois ficar procrastinando o banho e, consequentemente, ficar procrastinando a sua vida. Todos esses hábitos deixam o domingo com cara de vazio. E o problema da pessoa que sofre com ansiedade é que toda vez que existe um vazio, ela tem a tendência de preencher esse vazio com algo que é negativo e, consequentemente, criar possibilidades catastróficas que podem acontecer durante a semana. Então aqui vai a minha sugestão para você. Tenta criar mini rituais para que você possa estar aplicando nos seus domingos. Mini rituais como fazer uma caminhada, ir num parque, cozinhar uma refeição leve, fazer a agenda da sua semana. Tudo isso pode te ajudar a criar hábitos para que você não fique com esse vazio no seu domingo e para que você tenha a possibilidade de preencher isso com pensamentos negativos, com pensamentos catastróficos que fazem com que você preencha essa lacuna desse vazio com pensamentos mais ansiosos que acabam impactando você de forma negativa e te deixando mais ansioso, mais ansiosa nesse domingo à noite. E o terceiro passo, e também um passo muito importante, é tenha um encerramento para o seu domingo. Isso pode ser, como eu disse, uma caminhada leve, uma conversa com alguém que você gosta, cozinhar alguma coisa leve para você poder comer naquele determinado momento, fazer uma meditação guiada, que também é muito importante, ler algo que faz sentido para você. Tudo isso vai ajudando você a ir encerrando esse expediente emocional que ocorre no seu domingo. Esse tipo de procedimento, esse tipo de conduta vai ajudar a sinalizar para o seu cérebro que não tem nada de errado acontecendo agora, que você não precisa ficar antecipando esse possível perigo. E isso vai ajudar você a desacelerar a excitação física que é gerada pela ansiedade, desacelerar esse excesso de pensamentos negativos gerado por essa ansiedade antecipatória e você vai acabar se sentindo mais leve, mais tranquilo para poder ir finalizando o seu domingo para que você possa enfrentar a semana que está por vir. O quarto passo, e também um passo muito importante, é tome cuidado com o seu celular. Tenta se distanciar do seu celular no domingo. Toma muito cuidado, porque quando você fica nas redes sociais preenchendo esse espaço vazio que tem no seu descanso de domingo, isso faz com que você tenha acesso às redes sociais e você fica ali vendo pessoas que são felizes demais, pessoas que têm sucesso demais, e isso acaba criando essa comparação que a gente sabe que não é a realidade. Tudo que a gente vê ali dentro das redes sociais não são coisas que são a realidade. Mas quando você tem esse espaço vazio gerado por esse descanso do domingo, que é esse intervalo entre a semana que passou e a semana que está por vir, você fica preenchendo esse espaço vazio
vazio, com esse excesso de estímulos, e estímulos que são estímulos negativos, que geram essa comparação, e isso traz a tendência de você ficar se comparando a essas outras pessoas, e a gente sabe que esse ponto de vista que você está comparando ali não é um ponto de vista real, porque tudo que você vê ali na rede social, 90 ou 99% das coisas não correspondem com a realidade. Mas como você fica ali preenchendo esse espaço vazio com esses estímulos, isso acaba fazendo você se sentir pior e possivelmente antecipar esses perigos que podem acontecer na sua semana. E se você é uma pessoa que costuma se comparar, essa ansiedade ela tem a tendência de crescer ainda mais, e isso vai ser muito negativo para você. Se você é uma pessoa que tem esse tipo de comportamento, então aqui vai uma dica muito importante para você. Uma hora antes de você ir dormir, fica afastado do seu celular. Deixe o seu celular longe de você pelo menos essa uma hora antes de dormir. Isso vai ajudando você a ir relaxando, o seu cérebro ir entendendo que é hora de ir desacelerando e, consequentemente, você vai ter um sono de mais qualidade e vai diminuir a sua ansiedade no final do domingo. Essa transição ela é fundamental para o seu cérebro entender que é hora de ir relaxando para você poder desligar e para você poder descansar para começar a sua semana. E se esse vídeo está fazendo sentido para você, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho. Aqui no YouTube eu sempre trago conteúdo sobre saúde mental de forma leve e prática, sem enrolação. E se você quiser me acompanhar de perto, me segue no Instagram, @psicólogoalbano. Todo dia eu posto reflexões, dicas, vivências reais do consultório que podem te ajudar muito no seu dia a dia. E olha só, eu tenho um e-book completo e exclusivo com estratégias práticas para você lidar com a sua ansiedade. É um material que eu criei com muito cuidado e que pode te ajudar a entender e agir de forma mais consciente em relação à sua ansiedade. O link ele vai estar na descrição, é um valor bem acessível que você pode estar clicando e adquirindo esse e-book para que você consiga solucionar o seu problema com a sua ansiedade. E ao adquirir o e-book você vai ter acesso como bônus a 13 aulas para que você possa aprender a tratar a sua ansiedade através da teoria cognitivo-comportamental, que é uma teoria amplamente utilizada nos consultórios para o tratamento de transtornos de ansiedade. Nessas aulas você vai ter acesso a material em PDF e em Word para que você possa estar imprimindo e possa estar aplicando no seu dia a dia, para que você controle os seus pensamentos ansiosos, para que você controle a sua crise de ansiedade. E tudo isso por um valor que com certeza você pode pagar. Então, se você quer ter acesso a esse conteúdo, é só clicar no link abaixo que está na descrição. E o quinto passo é: tenha uma segunda mais leve. A sua segunda, ela começa no domingo, e a forma como você vai se comportar no domingo, os hábitos que você vai ter no domingo vão determinar a forma como você vai começar a sua semana. E é muito importante para que você comece a sua segunda-feira de uma forma tranquila, de uma forma leve, é colocar aí nas suas prioridades de hierarquia, verificar quais são as duas principais coisas que você tem para poder fazer, as duas principais coisas que são mais importantes para você e começar a focar nessas duas coisas. Isso vai fazer você começar aos poucos, começar de leve e começar a ir mais tranquilo, iniciando a sua segunda de uma forma mais tranquila, com mais foco, sem toda aquela sobrecarga de todas as tarefas que você tem para fazer durante a sua semana. E com certeza todos esses fatores vão ajudar você a diminuir a sua ansiedade no domingo. Isso que eu tô trazendo aqui para você é uma coisa que é muito importante você ir treinando, você ir se conhecendo, conhecendo quais são os seus hábitos, conhecendo quais são as coisas que você pode mudar para poder ter um domingo melhor, para poder começar a sua segunda-feira de uma forma mais tranquila e, consequentemente, ter uma semana produtiva, uma semana sem toda aquela ansiedade. Quando você começa a mudar os seus hábitos, quando você começa a lidar com o domingo de uma forma diferente, essa ansiedade antecipatória gerada no domingo, ela tem a tendência de diminuir e o domingo ele não se torna aquele problema para você. E, consequentemente, você diminui a sua ansiedade e tem mais qualidade de vida. Consegue aproveitar mais esse momento que é um momento entre a transição do trabalho, o descanso e a outra semana de trabalho. E se você sente essa ansiedade antecipatória no domingo, saiba que isso tem solução. Aplica esses passos que eu dei aqui para você, aplica essas dicas que eu trouxe aqui nesse vídeo, que com certeza isso vai te ajudar. E com pequenas mudanças que você vai fazer no seu domingo, isso já pode impactar de forma muito positiva toda a sua semana. Você pode ter uma semana de qualidade, uma semana mais tranquila e muito mais produtiva do que você tinha antes. E reforçando, se você quer se aprofundar um pouco mais na questão da ansiedade, solucionar o seu problema com a ansiedade, eu vou deixar o link do meu e-book aqui nas descrições. O e-book ele tem um material bem legal que vai te ajudar a lidar com a sua ansiedade de uma forma diferente, de uma forma prática e, consequentemente, trazer mais qualidade de vida para você. E se você quer conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, me segue lá no Instagram, @psicólogoalbano. Lá você vai conhecer um pouquinho mais da minha rotina, conhecer um pouquinho mais da minha vida, a gente pode trocar uma ideia por lá. No que precisar, eu tô super à disposição para poder ajudar no que for preciso. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Clica no curtir, compartilha esse vídeo com o máximo de pessoas que você conhece, porque o meu principal objetivo aqui no YouTube é ajudar o máximo de pessoas ansiosas a ter uma vida de qualidade, a ter uma vida tranquila, sem todos os problemas que a ansiedade traz para a vida da pessoa. Espero que você tenha gostado e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!